Fala, gente boa. Afinal de contas, o que é esquerda e direita? Por mais que você diga que você odeia rótulos, esquerda e direita são rótulos que você tem que entender acima de qualquer dúvida, porque eles se referem, eles indicam produtos sociopolítico-econômicos completamente diferentes. Quando você adota um sistema de esquerda, você vai ter um produto. Quando você adota um sistema de direita, você vai receber um outro produto completamente diverso do primeiro. É mais ou menos como ir no supermercado e comprar um frasco com um rótulo escrito maionese e um outro frasco com rótulo escrito shampoo. Qual desses frascos você vai passar no cabelo e qual deles você vai comer o conteúdo? Se você realmente odeia rótulos e acha que rótulos não têm o menor significado, me avisa aí porque eu não quero correr o risco de ir na sua casa e comer um sanduíche anti-caspa. O lance é que o conceito de direita e esquerda começou lá em 1789, na Revolução Francesa. Os girondinos, que eram os caras que defendiam o livre comércio e a monarquia constitucional, se sentavam do lado direito da Assembleia. E os jacobinos, que eram os caras que defendiam um Estado novo, que cuidasse de tudo, ainda que isso custasse a guilhotina, eles se sentavam do lado esquerdo da Assembleia. Durante uns 10 anos, mais ou menos, os jacobinos dominaram o cenário e arrancaram a cabeça de umas 18 mil pessoas, para mostrar que eles estavam certos. Isso terminou não ajudando muito, os girondinos acabaram recuperando o controle e tiveram a excelente ideia de colocar Napoleão Bonaparte no poder. O resto dessa história aí você pode ver na Enciclopédia Britânica. Mas foi daí que o conceito de esquerda e direita surgiu. No final do século XIX, Karl Marx publicou o Manifesto, 3 livros: o Manifesto Comunista, os Manuscritos Econômicos Filosóficos e o Capital, que é o mais conhecido de todos eles. Esses escritos de Marx, somados aos escritos de pensadores como Pierre-Joseph Proudhon, Mikhail Bakunin, eles definiram bem o que seria um governo de esquerda. E a parte teórica do que é esquerda ficou bem definida aí. Mais tarde, no século XX, alguns escritores como Russell Kirk, esse cara desse livro aqui, ó, fabuloso, Política da Prudência, Thomas Sowell, violento também, muito bom. Esses caras escreveram textos teóricos que ajudaram a definir o que nós agora entendemos como direita. Definido o tabuleiro, hoje a gente pode estabelecer a diferença entre esquerda e direita utilizando 5 critérios básicos. Número 1. Um Estado de direita é aquele que garante a igualdade de direitos, mas ele aceita a desigualdade de conquistas entre as pessoas. Ele aceita a desigualdade entre as pessoas. Você tem o direito de ser feliz, por exemplo, mas isso não garante a você que você vai ser feliz. Você tem o direito de estudar, mas isso não garante que você vai ganhar um diploma universitário. Você tem o direito de trabalhar e ganhar seu dinheiro, mas isso não garante que você vai ficar milionário. E por aí vai. Um Estado de direita entende que o seu dever é se esforçar por meio da sua vontade e do seu empenho disciplinado para atingir os objetivos que você deseja. O Estado de Direito entende que satisfazer todas as vontades de todas as criancinhas mimadas nunca foi um dever do Estado. Isso é um Estado de Direita. Número 2. O Estado de Direita defende a propriedade privada. Quanto mais inviolável for a propriedade privada, mais para a direita o Estado vai. Número 3. O Estado de Direita é aquele que não se mete com a administração dos meios de produção e distribuição de bens. O Estado entende que não cabe a ele ficar fabricando automóvel, geladeira, micro-ondas ou vender máquinas de lavar roupa. Do mesmo modo que um Estado de Direita, ele não faz questão de ser dono de ferrovia, rodovia, refinaria, porto, aeroportos e por aí vai. Número 4. Um Estado de Direito é aquele que não interfere na liberdade de mercado. Ele não fica utilizando desculpinhas falando que ele está procurando métodos isonômicos de compensação para manter a economia em ordem. Tudo que o Estado de Direita faz na economia é garantir que os contratos sejam respeitados. E pronto. Quanto menos o Estado interfere na economia, mais para a direita ele vai. Por isso que o Estado de Direita é essencialmente capitalista. A direita defende o livre mercado, sempre. Você produz o que quer e vende para quem você quiser, e o Estado não tem nada a ver com isso. Número 5. Finalmente,
o Estado de Direita, ele preserva acima de tudo a liberdade do indivíduo. Quanto mais liberdade de ir e vir, quanto mais liberdade de expressão você tiver, mais para a direita está o Estado sob o qual você vive. Fica bem claro que um Estado de Direita ele é profundamente democrático. E outra coisa, quanto menos Estado, quanto mais o Estado diminui, mais para a direita você vai. O cúmulo da direita, então, seria a ausência de Estado. Uma coisa que a galera mais moderninha aí chama de anarcocapitalismo. Beleza, então isso é um Estado de direita. E o que seria um Estado de esquerda? Simples. O Estado de esquerda seria o Estado completamente oposto ao da direita. Né? Se a gente utilizar os mesmos 5 critérios que acabei de falar aqui agora, dá para dizer que o Estado de esquerda é, número 1, anota aí. Um Estado de esquerda sonha que todas as pessoas são iguais. Que coisa linda, né? Ele tenta atingir esse igualitarismo socando as pessoas dentro de caixas. Todo mundo tem que ser igual. E se você tiver algum mérito, isso não interessa. Na verdade, se você tiver algum mérito e isso fizer você se destacar acima das outras pessoas em alguma área, esse mérito vai ser considerado danoso para a igualdade. E o Estado de esquerda provavelmente vai tratar você como se você fosse um inimigo. Número 2. No Estado de esquerda, a propriedade privada ela é relativa. O Estado de esquerda não garante a propriedade privada e quando ele diz que ele garante a propriedade privada, ele relativiza isso, dizendo que a sua propriedade pode ser invadida, desapropriada ou comprada pelo Estado ou por quem quer que seja, a preços irrisórios, se isso for do interesse da coletividade. A coletividade está acima do indivíduo no Estado de esquerda. E aqui vale a pena mencionar um negócio. No Brasil, o artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 22, ele diz que é garantido o direito à propriedade, porém, todavia, entretanto, no inciso 23, logo na sequência, ele fala que a propriedade privada deve atender à sua função social. Número 3. Quanto aos meios de produção e distribuição de bens, o Estado de esquerda se mete em tudo. Ele se mete em tudo. O Estado de esquerda, ele gosta de ser dono de portos, aeroportos, ferrovias, estradas, fábricas, mineradoras, escolas, universidade, companhia de extração de petróleo, companhia de gás, correio, hidrelétrica, banco, casas de jogos, empresas de comunicação e por aí vai. Quanto mais estatais tem um país, mais para a esquerda ele está. Anota aí que o Brasil, entre fundações, agências e companhias de sociedade de capital misto e afins, tem aproximadamente 650 empresas estatais. Número 4. O Estado de esquerda ele interfere fortemente na liberdade de mercado. A economia de esquerda ela é essencialmente planificada. A esquerda acha que é possível substituir as bilhões e bilhões de decisões individuais que são feitas por produtores e consumidores ao longo do dia. Ele consegue substituir, ele acha na cabeça dele que ele consegue substituir isso tudo utilizando um planejamento central e racional da economia. É evidente que isso não funciona, nunca funcionou, e esse é o grande dilema dos regimes de esquerda. Esse problema é chamado o problema do cálculo econômico. Sem considerar que a capacidade de produtor e as vontades dos consumidores, é impossível determinar, se você levar todos esses fatores em conta, é impossível você determinar onde é que o dinheiro tem que ser investido na produção de bens e serviços. O resultado da impossibilidade do cálculo econômico nos regimes de esquerda é o que levou todos os países que adotaram essa porcaria à escassez e à fome generalizada. É o tal do cálculo. Não tem como fazer o cálculo. Número 5. Finalmente, um Estado de esquerda não tolera a liberdade do indivíduo. Se tem uma coisa que é a marca registrada de qualquer regime de esquerda é a censura, brother. E isso fica bem claro que quanto mais para a esquerda você vai, mais censura você tem. É só você olhar o que acontece em Venezuela, Cuba e na época da Rússia lá ferrada. Fica claro você olhando comparando esses 5 critérios de esquerda e direita, que quanto mais para a esquerda um Estado vai, menos democrático ele se torna. Resumindo, esquerda e direita, quanto maior o tamanho do Estado, quanto mais o Estado cresce, quanto mais ele se mete na economia e na vida das pessoas, mais para a esquerda você vai. O cúmulo de um Estado de esquerda seria a definição de Benito Mussolini, fascista italiano, que disse que tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. O projeto de qualquer ideologia de esquerda é estabelecer esse Estado absoluto. Agora me explica. Como que você pode ter o Estado de direita absoluto se o projeto da ideologia de direita é o Estado mínimo?
Quanto menos Estado você tem, mais para a direita você vai. Como é que você vai terminar com o Estado absoluto desse jeito? Seria o mesmo que eu dizer que se eu pedir seu dinheiro e for pegando cada vez mais o seu dinheiro e chegar uma hora que você vai ficar completamente sem dinheiro, na hora que eu tirar esse dinheiro todo de você, você vai se tornar um milionário. Dizer que um governo de direita, que o foco é diminuir o máximo possível o Estado, dizer que um governo de direita pode diminuir tanto, se reduzir tanto, a ponto de se tornar absoluto, é simplesmente um contrassenso da geração espontânea, de que quanto mais você tem, vai chegar uma hora que você vai ter de tudo. Não tem como. Acho que assim fica bem claro o que é esquerda e direita. Então faz as contas aí. Considerando esses 5 critérios que a gente conversou, o fascismo era de esquerda ou de direita? E o nazismo era de esquerda ou de direita? Você acha que a gente vive num país de esquerda ou de direita? Será que o Brasil já teve um governo de direita de verdade alguma vez? É isso aí, gente boa. Um abraço e até a próxima.